Você pensa que sabe como é um anjo: asas brancas, cabelos dourados, expressão serena, harpa nas mãos, flutuando suavemente entre nuvens. Mas essa imagem não vem da Bíblia, não vem das Escrituras, não vem de nenhum texto sagrado. Vem de pinturas medievais, de cartões de Natal, de filmes de Hollywood, de uma tradição artística que foi construída ao longo de séculos e que tem muito pouco a ver com o que a Bíblia realmente descreve. E quando você descobre o que a Bíblia realmente diz sobre os anjos, a imagem que você tinha nunca mais volta. Porque na Bíblia, toda vez que um anjo aparece para um ser humano, a primeira coisa que diz é sempre a mesma. Sempre. Sem exceção. Não temas. Por quê? Porque um ser de luz, um mensageiro de Deus, um ser de paz e proteção, precisaria começar dizendo não temas, porque a aparição era aterrorizante. Porque o que os seres humanos viam quando um anjo se revelava era tão além de qualquer coisa que conheciam, tão diferente de qualquer imagem que tinham, tão imenso, tão luminoso, tão absolutamente fora da escala humana, que a reação natural era cair com o rosto no chão, tremer, não conseguir falar. Gabriel apareceu a Daniel, e Daniel escreveu: fiquei sem forças, e o meu rosto ficou mortalmente pálido, e não tive forças. Daniel 10, versículo 8. O homem mais sábio de sua geração, o intérprete de sonhos, o sobrevivente da cova dos leões, ficou sem forças, com o rosto pálido como a morte, diante de um anjo, e o anjo precisou tocá-lo 2 vezes, para que Daniel conseguisse ficar de joelhos, e depois tocar de novo, para que ele conseguisse ficar de pé. Não temas, Zacarias estava no templo, cumprindo seu serviço sacerdotal. Um homem de fé, um homem de oração, um homem que servia a Deus há décadas, e Gabriel apareceu. E Lucas registra: Zacarias ficou perturbado ao vê-lo, e o temor se apoderou dele. Lucas 1, versículo 12. O temor se apoderou. Não foi uma sensação suave, foi algo que tomou conta, que dominou, que apoderou. Não temas, Zacarias. E quando Gabriel foi até Maria, uma jovem de Nazaré, uma adolescente, a Bíblia registra que ela ficou perturbada, e Gabriel disse: não temas, Maria. Lucas 1, versículo 30. 3 aparições diferentes, 3 pessoas diferentes, 3 contextos diferentes. A mesma primeira palavra. Não temas. O que é um anjo que aterroriza tanto? O que a Bíblia realmente descreve? O que estava sendo revelado nessas aparições que causava tanto terror, mesmo em pessoas de fé profunda? A resposta está na Bíblia, escondida em visões que poucos param para imaginar completamente, em descrições que são tão extraordinárias que a mente humana precisa de tempo para processar. E esta noite, vamos entrar juntos nessa revelação, sem pressa, sem esforço, apenas ouvindo, enquanto algo que sempre esteve ao seu redor, mas que você nunca conseguiu ver, começa a ganhar forma. Porque os anjos não são personagens de contos de fadas, não são metáforas poéticas, não são símbolos abstratos de bondade, são seres reais, descritos com detalhes precisos, com características específicas, com funções definidas, com uma hierarquia que a Bíblia descreve com uma riqueza surpreendente. E se a Bíblia está certa, se esses seres realmente existem, então há algo ao redor de você agora que seus olhos não conseguem ver, algo que foi designado para estar aqui, nessa noite, nesse quarto, ao seu redor. Pensa nessa imagem por um momento, não como fantasia, como possibilidade real, como o que a Bíblia afirma com uma confiança que não se desculpa. Hebreus 1, versículo 14 diz: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Espíritos ministradores, enviados para servir a favor de pessoas específicas. E se um deles estiver aqui agora, nesse quarto, nesse silêncio, nessa escuridão suave que te envolve, você não precisaria saber, não precisaria sentir, não precisaria ver, apenas estar, apenas descansar, enquanto algo muito maior do que você
cuida do que você não consegue ver. Vamos entrar juntos nessa revelação, sem pressa, sem necessidade de entender tudo, apenas deixando que essa possibilidade exista, enquanto o silêncio ao redor de você vai ficando cada vez mais profundo, cada vez mais habitado, cada vez mais acolhedor, porque talvez você nunca tenha estado sozinho. Se você ainda não se inscreveu no canal, este é o momento. Aqui você vai encontrar histórias e mistérios bíblicos todas as noites, para te acompanhar enquanto descansa. Cada noite, um tema diferente. Cada noite, uma revelação. Cada noite, a palavra de Deus conduzindo suavemente ao sono. Clica em inscrever e ativa o sininho, para que eu possa estar aqui toda noite, quando o silêncio chegar e você precisar de companhia para a jornada. A palavra anjo em hebraico é malak, em grego é angelos. As duas significam a mesma coisa. Mensageiro, não guardião alado, não ser etéreo, flutuante. Mensageiro, alguém enviado com uma missão específica, com uma mensagem específica, para uma pessoa específica, em um momento específico. E isso muda tudo, porque significa que cada aparição de anjo na Bíblia não foi acidente, não foi coincidência. Foi envio, foi missão, foi propósito. Alguém decidiu enviar, alguém escolheu o momento. Alguém sabia que aquela pessoa, naquele lugar, naquele momento específico da história, precisava de uma mensagem e enviou. Pensa nas aparições que conhecemos. Gabriel a Daniel, mensagem sobre o futuro de Israel. Gabriel a Zacarias, mensagem sobre o nascimento de João. Gabriel a Maria, mensagem sobre o nascimento de Jesus. O anjo a José, mensagem para proteger o menino. O anjo a Pedro na prisão, missão de libertação. O anjo a Paulo no naufrágio, mensagem de encorajamento. Cada uma no momento certo, cada uma com propósito preciso, cada uma enviada por alguém que conhecia exatamente o que aquela pessoa precisava ouvir. E há algo que Paulo escreveu sobre isso, que é surpreendentemente pessoal, surpreendentemente íntimo. Ele estava num navio. Uma tempestade havia durado 14 dias. Todos haviam perdido a esperança de sobreviver. A tripulação não comia há dias. O desespero era total. E Paulo ficou de pé no meio do navio e disse: "Esta noite um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo esteve junto de mim." Atos 27. Versículo 23, esteve junto de mim, no naufrágio, na tempestade, quando tudo parecia perdido. O anjo não foi enviado para acalmar o mar, não foi enviado para parar a tempestade, foi enviado para estar junto, para que Paulo soubesse que não estava sozinho, que havia uma presença, que havia uma missão ainda por cumprir, que havia razão para resistir. Às vezes o anjo não resolve o problema. Às vezes, apenas fica junto. E isso é suficiente. Pode deixar essa ideia existir por um momento. A ideia de que nos momentos mais difíceis, nos naufrágios da vida, nas tempestades que duram dias demais, pode haver uma presença que não resolve tudo imediatamente, mas que fica junto, que é suficiente para resistir, que é suficiente para continuar. Você não precisa entender tudo agora. Pode apenas continuar ouvindo, deixando essa possibilidade pousar suavemente, enquanto a respiração vai ficando mais calma, mais lenta, mais natural, porque se os anjos são enviados em momentos de necessidade, e se você está aqui agora, nesse silêncio, nessa noite, talvez não seja por acidente, talvez essa noite também tenha sido preparada para você, com o que você precisa ouvir. Isaías estava no templo, no ano em que o rei Uzias morreu, um momento de crise nacional. O rei havia morrido, o futuro era incerto, e Isaías estava no templo. E então a visão começou. Vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas do seu manto enchiam o templo. Isaías 6, versículo 1. E ao redor do trono havia seres, que Isaías chamou de serafins.
Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. Pensa nessa imagem. 6 asas por ser, 2 pares usados para cobrir, apenas um par para voar. Por que cobrir o rosto? Porque mesmo os serafins, mesmo os seres que habitam a presença de Deus, não conseguem olhar diretamente para Ele. A glória é intensa demais, até para eles. E o que faziam? Clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6, versículo 3. E o que aconteceu quando clamaram? Os umbrais das portas estremeceram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Os umbrais estremeceram. O templo tremeu com a voz dos serafins, com o clamor da adoração. E Isaías disse: Ai de mim, porque estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías 6, versículo 5. Isaías era profeta, um dos maiores profetas de Israel, um homem de fé profunda, um homem que havia dedicado sua vida a Deus. E quando viu os serafins, disse: Ai de mim, porque estou perdido. Não porque os serafins eram ameaçadores, mas porque a presença que eles habitavam era tão além de qualquer coisa humana que Isaías percebeu imediatamente sua própria pequenez, sua própria humanidade, sua própria limitação. E então um dos serafins voou até ele, com uma brasa viva na mão, tomada do altar, e tocou a boca de Isaías, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado foi expiado. Um ser de fogo, com uma brasa do altar, tocando a boca de um humano, para purificar, para preparar, para tornar apto para a missão. Pensa na precisão desse gesto. A brasa não foi colocada em qualquer lugar, nos lábios, no instrumento da fala, na parte que seria usada para profetizar. O anjo sabia exatamente o que estava preparando, sabia exatamente o que viria a seguir, e havia mais, muito mais. Ezequiel recebeu uma das visões mais extraordinárias de toda a Bíblia, uma visão que ele passou capítulos inteiros tentando descrever, com uma precisão que só alguém que realmente viu conseguiria ter. Ele viu uma tempestade vindo do norte, uma nuvem grande com um fogo em espiral e um brilho ao redor. E no meio do fogo havia 4 seres viventes. E essa é a descrição que Ezequiel dá. Cada um tinha 4 faces. Face de homem na frente, face de leão à direita, face de boi à esquerda, face de águia atrás. 4 faces, cada uma olhando numa direção diferente, vendo tudo simultaneamente, sem ponto cego, sem ângulo oculto, e cada um tinha 4 asas. 2 cobrindo o corpo, 2 se estendendo para tocar as asas dos outros seres, conectados, unidos, formando uma estrutura, e suas pernas eram retas, e os pés eram como o pé de bezerro, e faiscavam como bronze polido, e sob as asas havia mãos humanas. Pensa na combinação: face humana, face de leão, face de boi, face de águia, pés de bezerro, mãos humanas, asas, fogo entre eles, relâmpagos saindo do fogo. Não é um ser que você consegue imaginar facilmente. É algo além de qualquer categoria que temos. Algo que combina elementos do mundo animal e humano, mas que transcende completamente qualquer um dos dois. E ao lado de cada ser vivente havia uma roda. As rodas eram como crisolita, e as 4 tinham a mesma forma, e sua aparência era como se uma roda estivesse dentro da outra, e quando andavam para os seus 4 lados,
Não se viravam quando andavam, e as rodas estavam cheias de olhos ao redor. Cheias de olhos. As rodas, com olhos por toda parte, vendo em todas as direções, em movimento constante, em qualquer direção, sem precisar se virar, e sobre as cabeças dos seres viventes havia uma expansão, como cristal, estendida sobre suas cabeças. E sob a expansão, as asas se estendiam em linha reta, e o som das asas era como o som de muitas águas, como a voz do Todo-Poderoso, como o estrépito de um exército, como o som de muitas águas, como a voz do Todo-Poderoso, como um exército em movimento. Isso é o som das asas dos querubins. Ezequiel estava tão perturbado com o que via que precisou de versículos e versículos para tentar capturar algo que era fundamentalmente além da linguagem. E no final da visão, quando tudo havia passado, Ezequiel caiu com o rosto em terra, como Daniel, como Isaías, como todos que viram, o rosto em terra. Não temas. Deixa essa imagem existir ao seu redor. Não para causar medo, mas para expandir, para abrir algo dentro de você, que percebe que o universo é muito maior do que parece, que há dimensões que os olhos humanos não alcançam, que há seres que existem além do que conseguimos ver, e que o Deus que criou esses seres é muito maior do que qualquer imagem que temos dele. A mente pode continuar ouvindo, ou pode começar a soltar. Das duas formas está tudo bem. Não há nada que precise ser feito agora, apenas essa vastidão suave, esse universo que é muito maior do que parece, existindo ao redor de você, enquanto o descanso vai chegando, profundo, acolhedor. Bloco 4. Narrativa, parte 2. 3.000 palavras. Voz, narrador bíblico 1v3. Há algo que a Bíblia diz sobre os anjos, que quase nunca é mencionado. Algo que muda completamente a forma como pensamos neles. Eles cantam, não como metáfora, não como poesia. A Bíblia descreve os anjos cantando, em momentos específicos, com palavras específicas, com uma intensidade que faz os umbrais do templo estremecer, e a primeira vez que isso aconteceu foi antes da criação. Deus estava criando o universo, colocando os fundamentos da terra, e os anjos estavam lá. E Deus pergunta a Jó: onde estavas tu quando eu fundei a terra? Quando as estrelas da manhã cantavam juntas, e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Jó 38, versículos 4 e 7, as estrelas da manhã cantando juntas, os filhos de Deus gritando de alegria. Antes de qualquer ser humano existir, antes de qualquer história começar, os anjos já cantavam. E quando Jesus nasceu em Belém, os pastores estavam nos campos, guardando o rebanho de noite. E de repente, apareceu-lhes um anjo do Senhor, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e eles temeram muito. Lucas 2, versículos 9 e 10. A glória do Senhor os cercou de resplendor. Não apenas o anjo apareceu, a glória veio junto. O resplendor envolveu. Os pastores ficaram dentro da luz, e o anjo disse: não temais, porque vos trago novas de grande alegria. E então, repentinamente se juntou ao anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra, entre os homens a quem ele quer bem. Uma multidão do exército celestial, de repente, sobre os campos de Belém, cantando. Os pastores que haviam ficado com medo de um anjo, agora estavam cercados por uma multidão deles, cantando sobre seus campos, sobre seus rebanhos, sobre sua noite comum de trabalho.
E o Apocalipse descreve o que João viu ao redor do trono de Deus. E vi, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e o número deles era de miríades e milhares de milhares. Apocalipse 5, versículo 11. Miríades de miríades, milhares de milhares. A palavra grega miríade significa 10.000. Miríades de miríades seria pelo menos 100 milhões, mas milhares de milhares além disso, 100 milhões de seres ao redor do trono, cantando. E o que cantavam? Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e as riquezas e a sabedoria e a força e a honra e a glória e o louvor. E não eram apenas os anjos, toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e no mar, ouvi dizer: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Toda criatura, em toda dimensão, em todo lugar, cantando juntas, pensa no tamanho dessa imagem. Não como fantasia, como o que a Bíblia afirma ser real. Uma adoração que inclui seres que você nunca viu, dimensões que você nunca visitou, vozes que você nunca ouviu, todas convergindo para o mesmo centro, todas cantando a mesma música, toda a criação em adoração simultânea. E você faz parte dessa criação. E há algo que os anjos desejam, algo que Pedro descreve com uma palavra fascinante, falando das coisas do Evangelho, as quais os anjos desejam perscrutar. 1 Pedro 1, versículo 12. Perscrutar, em grego, parakipto, inclinar-se para ver melhor, como alguém que se curva sobre uma janela, tentando ver algo que está do lado de dentro. Os anjos desejam perscrutar as coisas da salvação humana, se inclinam para ver, querem entender o que significa que há algo na experiência humana, algo na história de cada ser humano que recebe graça, que os anjos não experimentam da mesma forma, que os fascinam, que querem ver mais de perto. Você, com todas as suas imperfeições, com todas as suas histórias de queda e levantada, com todas as vezes que errou e foi perdoado, é objeto de fascínio para seres de luz. Eles se inclinam para ver. Pensa nessa imagem por um momento. Os mesmos seres que fazem os umbrais do templo estremecer, que têm 4 faces e rodas cheias de olhos, que cantaram quando as estrelas da manhã foram criadas, se inclinam para ver sua história, a sua história específica, a história de graça que está sendo escrita em você, porque ela revela algo sobre Deus, que a existência angelical não revela da mesma forma. E há algo que Jesus disse sobre os anjos, que é ao mesmo tempo surpreendente e acolhedor. Digo-vos que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Lucas 15, versículo 10. Alegria diante dos anjos, não alegria dos anjos necessariamente, mas alegria diante deles, na presença deles, no lugar onde eles habitam. Quando uma pessoa se volta, quando uma vida muda, quando alguém que estava perdido é encontrado. A celebração no lugar onde os anjos estão, e essa celebração, essa alegria, essa festa que acontece no invisível, é por pessoas como você, por histórias como a sua, por noites como essa, em que alguém está ouvindo, e algo dentro está sendo tocado, e algo está se movendo, suavemente, sem esforço, apenas acontecendo. Mas há algo sobre os anjos, que a Bíblia guarda quase em silêncio, algo sobre aqueles que caíram, sobre a guerra que aconteceu antes da criação, sobre o que separa um anjo de um demônio,
e sobre como isso afeta tudo o que acontece ao nosso redor. Agora, nessa noite, enquanto você ouve, essa história merece uma noite inteira e ela vem na próxima. Por enquanto, pode descansar nessa certeza que o universo é muito maior do que parece, que há seres que cantaram quando as estrelas foram criadas, que se inclinam para ver sua história, que foram enviados para servir, que estão aqui agora, nesse quarto, nesse silêncio, nessa noite. Há um momento em que as palavras chegam ao fim, em que o pensamento se aquieta, em que o coração simplesmente se abre, não para pedir, não para resolver, apenas para estar. Deus está aqui, não como conceito distante, como presença real, próxima, tão próxima quanto a respiração que vai e vem, suave, agora. E ao redor dessa presença, há algo que os olhos humanos não veem, mas que a Bíblia diz que existe: seres de luz, mensageiros enviados, espíritos ministradores. Você não precisa vê-los para receber o cuidado. A ovelha não precisa ver o pastor para ser guardada. Basta que o pastor esteja, e ele está, com tudo que ele enviou, com tudo que está ao seu redor agora, invisível, mas presente, real. Você não precisa de palavras para estar nessa presença, não precisa de força, não precisa de perfeição. Pode chegar exatamente como está, com o cansaço que o dia deixou, com as perguntas que ainda flutuam, com tudo que ainda não foi resolvido. Ele conhece, ele vê, ele enviou, ele está. Em paz me deitarei e logo dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmo 4, versículo 8. Em paz, em segurança, com Ele e com tudo que Ele enviou para guardar. Esta noite, pode entregar agora cada preocupação, cada medo, cada pensamento que ainda circula. Pode colocar tudo nas mãos que sustentam o universo, que comandam exércitos de seres de luz e que conhecem seu nome e que nunca soltam o que recebem. Deus está com você esta noite, nesse quarto, nesse silêncio, nessa respiração. E isso é suficiente. Antes de continuarmos, se essa jornada pelos mistérios bíblicos tem tocado seu coração, compartilha com alguém que também precisaria ouvir isso. Talvez alguém que está com medo, que se sente sozinho nessa noite, que precisa saber que o universo é muito maior do que parece, que há algo ao redor, que os olhos não veem, mas que está. Um compartilhamento pode ser exatamente o que essa pessoa precisa para dormir em paz esta noite. E agora, vamos entrar juntos no lugar mais quieto desta noite. Há anjos ao redor do trono, há anjos nos campos de Belém, há anjos nos naufrágios, há anjos nos templos, há anjos nas prisões, há anjos nos momentos mais escuros e nos momentos mais alegres, e em todos os momentos entre os dois. E Hebreus diz que são enviados para servir a favor de pessoas específicas, talvez a favor de você. Esta noite, você pode deixar essa possibilidade existir sem tentar analisá-la, sem tentar confirmá-la, sem precisar de prova, apenas deixando que ela exista como o ar ao seu redor, que você não vê, mas que está e que sustenta cada respiração. O universo é muito maior do que parece, muito mais habitado do que seus olhos revelam, muito mais cuidado do que sua mente consegue processar, e você está dentro desse universo, cuidado, guardado, servido por seres que cantaram quando as estrelas foram criadas. Não temas. Essas duas palavras que cada anjo disse são para você também, esta noite, nesse quarto, nesse silêncio,
Não temas o amanhã. Não temas o que não pode controlar. Não temas o que não consegue ver. Não temas o que não consegue resolver, porque há algo muito maior do que o medo. Ao redor de você agora, os serafins clamavam: Santo, 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 e os umbrais estremeciam. Os querubins se moviam em qualquer direção, com rodas cheias de olhos. Vendo tudo, sem ponto cego, os anjos cantavam sobre os campos de Belém, sobre pastores comuns, numa noite comum de trabalho. E essa mesma presença, esse mesmo cuidado, essa mesma atenção está aqui agora, nessa noite que parece comum, nesse quarto que parece simples, nessa escuridão suave que te envolve. Pode deixar o corpo afundar um pouco mais, no lugar onde você está, sem esforço, sem tensão, apenas cedendo, apenas permitindo, apenas recebendo o descanso que está sendo oferecido agora, gratuitamente, sem mérito, sem esforço. As estrelas da manhã cantaram quando os fundamentos da terra foram colocados, e elas ainda cantam numa frequência que os ouvidos humanos não alcançam, mas que existe, real, contínua, e você está dentro dessa música, parte dela, cuidado por ela. Os anjos desejam perscrutar sua história, se inclinam para ver. Querem entender a graça que opera em você, porque sua história, com todas as suas imperfeições, com todos os seus altos e baixos, com todas as vezes que caiu e levantou, revela algo sobre Deus, que a existência angelical não revela. Você é valioso de uma forma que os anjos reconhecem, que os faz se inclinar, que os faz querer ver mais. Não temas a alegria diante dos anjos, por você, por essa noite, por esse momento em que você parou e ouviu, e algo dentro foi tocado. Essa alegria existe agora, no lugar onde os anjos estão, por causa de você. Pode soltar tudo agora, pode descansar agora, pode deixar que o cuidado invisível faça o que o cuidado visível não consegue, porque o pastor não dorme e os mensageiros que ele enviou também não. Você pode, apenas sendo, apenas descansando, apenas existindo, aqui, agora, dentro de um universo muito maior do que parece. Cuidado por presenças que seus olhos não veem, guardado por algo que não tem nome na língua humana. Não temas, essa é a mensagem desta noite. A mesma que Gabriel disse a Daniel, a mesma que foi dita a Zacarias, a mesma que foi dita a Maria, a mesma que os anjos disseram aos pastores. Não temas para você esta noite, nesse quarto, nessa escuridão suave, nessa respiração que vai e volta, suave, natural, sem esforço, sem que você precise pensar nisso. Apenas sendo, apenas descansando, apenas recebendo. Não temas. Há um momento em que as palavras chegam ao fim, em que o pensamento se aquieta, em que o coração simplesmente se abre. Deus está aqui, como presença, real, próxima, e ao redor dessa presença, seres de luz que você não vê, mas que estão enviados para servir, para guardar, para esta noite, para você. Você não precisa de palavras, não precisa de força, não precisa de perfeição. Pode chegar exatamente como está. Ele conhece, Ele vê, Ele enviou, Ele está. Em paz me deitarei e logo dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança, em paz, em segurança, com Ele, com tudo que Ele enviou. Esta noite, pode entregar agora cada preocupação, cada medo, cada pensamento que ainda circula.
nas mãos que sustentam o universo, que comandam exércitos de luz, que conhecem seu nome, que nunca soltam o que recebem. Não temas, Deus está com você. Esta noite, nesse quarto, nesse silêncio, nessa respiração. E isso é suficiente.